tarde. Nós vamos dar sequência às nossas aulas para a preparação do exame da ordem. Hoje nós estaremos estudando direito eleitoral e o nosso tema de hoje, a base constitucional do direito eleitoral brasileiro. Em uma pequena introdução, o estudo de direito eleitoral e a compreensão de sua aplicabilidade são de tamanha importância para a consolidação de um processo democrático, a escolha dos representantes do povo brasileiro, solidificando a república que desbordam de simples linha e renderiam, sem dúvidas, longas páginas de argumentação. Essa disciplina, ela nos ensinará como escolher os futuros representantes aos diversos cargos da República Federativa do Brasil. No entanto, talvez pela forma fluida como são disciplinadas suas regras e cada pleito eleitoral, ou pela ausência de uma disciplina obrigatória nos currículos acadêmicos das faculdades de Direito, sua compreensão acaba sendo relegada de segundo plano, acompanhada de uma espécie de rejeição injusta pelo aprofundamento da matéria. Essa disciplina, ela requer uma atenção maior, porque ela não é vista nas cadeiras na academia. Então, ela requer um conhecimento à parte, principalmente para as provas do exame da ordem, que agora passa a ser obrigatória. Então, é por isso que a sua compreensão, muitas vezes, ela é relegada no segundo plano, porque o aluno, o acadêmico, ele não aprende lá na academia esta disciplina de direito eleitoral. A presente proposta de estudo nessa cadeira, com certeza abrirá cabedal de conhecimento ao candidato ou à candidata no exame da ordem, na ordem da proporção das ministração das aulas e resolução de problemas. Como já falei no item anterior, iremos reforçar aqui no exame da ordem a compreensão dessa disciplina como disciplina master para o exame da ordem. Dentro de um conceito desta disciplina, conceituamos direito eleitoral como um ramo de direito público, isso é importante, direito público, que se ocupa da regulamentação dos processos democráticos, tendo por objetivo o estudo e apreciação dos institutos, normas e procedimentos que regulam o exercício do direito ao sufrágio. Depois nós vamos estar aprendendo o que é sufrágio universal, sufrágio, são termos técnicos com certas finalidades. Com a finalidade de concretizar a soberania popular, dar validade à ocupação de cargos políticos e legitimar o exercício do poder estatal. É importante nós aprendermos esses termos, sufrágio universal, soberania popular, cargos políticos legitimados dentro de um exercício do poder estatal. O professor Joel Cândido, J. Cândido, define direito eleitoral como sendo um ramo de direito público que trata dos institutos relacionados com os direitos políticos e as eleições, em todas as suas fases, como forma de escolha dos titulares dos mandatos eletivos e das instituições do Estado. É importante esse conceito que o professor Joel nos traz, porque o direito eleitoral, ele é do ramo de direito público e trata dos direitos políticos. Isso é muito importante. Nós iremos falar muito sobre direitos políticos e também das eleições periódicas, porque nós sabemos que as eleições são de 4 em 4 anos para presidente e também para vereadores e prefeitos.
alternando-se primeiro vem a eleição para o presidente, e depois vem, logo em seguida, 2 anos após, vem as eleições para prefeito e vereadores. Por exemplo, em 2024, nós vamos ter eleições para vereadores municipais e para prefeitos, para os preenchimento das vagas dos mais de 5.000 municípios existentes. O direito eleitoral, portanto, vai se ocupar de todo o processo eleitoral, que tem início com o alistamento do eleitor, até o encerramento com a diploma dos eleitos. Então, o processo eleitoral, ele inicia-se com o alistamento do eleitor e se processa até a diplomação dos eleitos. Direitos políticos. Direitos políticos, o conceito de direito político é um conjunto de normas reguladoras do exercício da soberania popular para a participação ativa nos rumos da sociedade, como o direito ao voto, os instrumentos de participação popular. Se compreende de forma mais geral o direito de opinião, direito de expressão, direito de sindicalização, da constituição de associações e participação em conselhos e o direito de reunião. Todos esses direitos estão previstos na Constituição Federal e são direitos garantidos do cidadão para exercer o seu exercício dentro do direito eleitoral. Na visão do decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, assim expressa com relação aos direitos políticos. Vamos ver o que ele pensa sobre os direitos políticos. Os direitos políticos formam a base de regime democrático. A expressão ampla refere-se ao direito de participação do processo político como um todo, ao direito do sufrágio universal e ao voto periódico, livre, direto, secreto, igual, a autonomia de organização dos partidos políticos. Nos termos da Constituição, a soberania popular se exerce pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Isto está no artigo 14 da Constituição Federal. Então, os direitos políticos é a base do sistema, do regime democrático. E eles formam, o direito de sufrágio universal, ao voto periódico, livre, direto, secreto, igual. O direito político, então, é muito importante para o direito eleitoral. Como destaque, aponta Clever Vasconcelos e Marco Antônio Silva, no sentido de que os direitos políticos não estão relacionados na Constituição em um rol exaustivo, sendo possível a lei estabelecer outros direitos dessa natureza, como a instituição de direitos a diversos conselhos municipais, estaduais e federais, referentes a temas como da criança e do adolescente, racial, saúde, idoso, segurança pública. O que quer dizer com isso é que na Constituição Federal os direitos políticos não estão constituídos de um rol exaustivo, mas ele pode se estabelecer outros direitos com relação a essa natureza. O direito de sufrágio e voto, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Nós vamos estar estudando, ao desenrolar das aulas, todos esses institutos, direito, sufrágio universal, voto direto e secreto, o plebiscito, referendo, iniciativa. Hoje, na primeira aula, nós vamos tecer apenas noções, mas depois nós vamos estar falando com mais evidência, com mais conceituação a cada um desses institutos.
Paulo Bonavides assevera que se entende por sufrágio o poder que se reconhece a certo número de pessoas, o corpo de cidadãos, de participar direta ou indiretamente na soberania, isto é, na gerência da vida pública. É o poder do sufrágio representativo da soberania popular, sendo exercido através do voto, instrumento e materialização do sufrágio manifesto nas eleições, das consultas populares, plebiscito e referendos, e da iniciativa popular de lei. Portanto, o voto corporifica o direito do sufrágio. Então, Paulo Bonavides, ele fala sobre o sufrágio, sobre as consultas populares e outros institutos relacionados ao direito eleitoral. Como se destaca como fator relevante, a Constituição de 1988, no artigo 60, inciso 2, constitui-se cláusula pétrea: voto direto, secreto, universal e periódico. O voto direto, excepcionalmente, é admissível em caso de vacância simultânea dos cargos prefeito e vice-prefeito, ou governador e vice-governador, ou ainda presidente e vice-presidente da República, nos últimos 2 anos de mandato, caso a Constituição determine a realização de eleições indiretas para os cargos vagos, a fim de que sejam completados os mandados vagos. Importante ainda destacar que a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. O que quer dizer isso? Quer dizer cláusula pétrea constante do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2, constitui apenas o voto direto, secreto, universal, periódico, mas o voto direto não é cláusula pétrea. Escrutínio é um procedimento de concretização do voto, sendo este a materialização do sufrágio. Sufrágio é o poder do povo na manifestação quanto aos atos da vida pública. Universal, destinado ao povo em geral, admitindo restrições proporcionais e razoáveis, exemplo, restrição ao voto de menores de 16 anos. Nós sabemos que o voto obrigatório é acima de 18 anos até 70 anos, e o voto facultativo é restrito aos maiores de 16 e menores de 18 anos. O voto, veículo, realização, concretização do poder de sufrágio, direto, sem intermediário, secreto, sigilo do voto, inviolabilidade das urnas, universal, destinado ao povo em geral, admitindo restrições proporcionais e razoáveis. Exemplo, a restrição do voto de menores de 16 anos. Periódico e inexistência de mandatos políticos representativos vitalício. Então, no voto, o veículo de realização, concretização do poder de sufrágio, ele é direto, sem intermediação. Ele é secreto, sigilo de voto, inviolabilidade das urnas. Universal, destinado ao povo em geral, admitindo restrições proporcionais e razoáveis, que são para os votos de menores de 16, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. E periódico, inexistência de mandatos políticos, representativos, vitalícios. Escrutínio, procedimento do voto. Então, o escrutínio é apenas o procedimento do voto. Instrumentos de participação popular, plebiscito, referendo, iniciativa popular e consulta popular. A democracia semidireta da participação, o nosso modelo constitucional, é caracterizada pela mescla entre a representação popular, definida das eleições, que é o sufrágio popular, e a existência de mecanismos de participação direta do povo no exercício do poder soberano do Estado, denominados de institutos de democracia participativa, como plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei, todos previstos constitucionalmente, regulamentado pela Lei 9.709. É importante, depois, conhecermos melhor esses institutos, esses instrumentos do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular. Com as alterações ocorridas na Emenda Constitucional número 111/2021, o artigo 14,
12 da Constituição Federal passou a contar com outro mecanismo de participação popular, as denominadas consultas populares. As consultas populares serão realizadas concomitantemente às eleições municipais, sobre questões aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos aos números de quesita. Então, isso aqui foi uma introdução que a Constituição Federal introduziu no artigo 14, parágrafo 12, colocando para aprovação com 90 dias anteriores à data das eleições, esses institutos das consultas populares. Isso foi um avanço para as comunidades. O plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância de natureza constitucional, legislativa, administrativa, artigo 2º da Lei 9.709. A principal distinção entre eles é que o plebiscito é convocado previamente à criação do ato legislativo ou administrativo que trate de assunto e pauta, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou negar o que lhes fora submetido à apreciação, ao passo que o referendo é convocado posteriormente à edição do ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo ratificar ou rejeitar. Então, nós vimos aqui que o plebiscito, ele antecipa a apreciação da Casa Legislativa. Já o referendo já é pós-análise pelo ato, pelo Poder Legislativo, colocando para a população para votar a favor ou contra. Quando a questão posta, a apreciação prévia ou posterior for de relevância nacional e nas previstas no artigo 3º do artigo 18 da Constituição Federal, que trata da incorporação, subdivisão ou desmembramento dos estados, o plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto legislativo, por sua vez, nas questões de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a competência dos estados, o plebiscito e o referendo serão convocados em conformidade respectiva com a Constituição Federal e com a Constituição estadual e também da lei orgânica. Por quê? Porque nos estados a competência é da Constituição estadual, já no Distrito Federal e nos municípios essa competência é compreendida pela lei orgânica. Isso é muito importante, porque no Distrito Federal é lei orgânica. O plebiscito e o referendo, convocados nos termos da citada lei, será considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o resultado homologado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, o plebiscito realizado e o referendo realizado, eles são homologados pelo Tribunal Superior Eleitoral para sua validação. Importante lembrar que para a incorporação dos estados entre si, subdivisão e desmembramento para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, é necessário a aprovação da mesma data e horário em que em cada um dos estados o Congresso Nacional, por lei complementar, ouvido as respectivas legislaturas pelas Assembleias Legislativas, considera-se população diretamente interessada toda a população do Estado, que poderá ter seu território desmembrado, valendo essa mesma regra em caso de desmembramento, incorporação, subdivisão do município. Então, esse artigo da Constituição, parágrafo 3º da Constituição, do artigo 18, é muito importante quando há desmembramento de Estado, ou criação de Estado, ou extinção de Estado, deverá ouvir as comunidades interessadas para sua apreciação. Para ilustrar,
rememoremos alguns fatos de plebiscito e referendo. No dia 23 de outubro de 2005, foi realizado o referendo sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munições do país. A alteração do artigo 35 do Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826/2006, tornava proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º do Estatuto, como o novo texto causaria impacto sobre a indústria de armas do país, sobre a sociedade brasileira. O povo deveria concordar ou não com ele. Os brasileiros rejeitaram a alteração da lei. Então, nós vimos que nesse referendo foi votado a proibição de arma de fogo prevista, né, no Estatuto do Desarmamento, e que foi rejeitado essa aprovação desse referendo. Em 1993, o povo brasileiro foi consultado em plebiscito sobre a adoção do país da monarquia e república e do presidencialismo e parlamentarismo, sagrando-se vencedora a combinação atual vigente, o binômio república e presidencialismo. Então, nós vimos que em 1993, após 5 anos de vigência da Constituição Federal, o povo foi consultado em plebiscito sobre a adoção de que regime seria o Brasil. E eles optaram pelo regime republicano e presidencialista. Em 11 de dezembro de 2011, realizou-se no estado do Pará o maior plebiscito regional da história do Brasil, tendo por objetivo a discussão acerca da criação de 2 novas unidades federativas, decorrentes de um desmembramento do território paranaense, o estado de Carajás e o estado de Tapajós, tendo o eleitorado do estado do Pará, por ampla maioria, recusado a divisão do território paraense, encerrando a discussão sobre a criação da unidade federativa. Então, no dia 11 de dezembro de 2011, realizou-se no Pará esse desmembramento em 2 estados, e foi feito uma consulta através de plebiscito, e o plebiscito a população optou por não aprovar essa condição de desmembramento do Estado. E, portanto, não foi para frente o Estado que estavam pleiteando criar, Carajás, e o Estado de Tapajós. Já a Iniciativa Popular de Lei, outro importante instituto da democracia participativa, é também prevista na Constituição e disciplinada pela Lei 9.709 de 1998, que define como apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 3/10% dos eleitores de um deles. Então, a iniciativa popular tem vamos dizer, essa inovação de se criar um projeto de iniciativa popular, da entrada na Câmara do Deputado, que é a casa do povo, para estar analisando esse projeto, e como um dos requisitos desta proposta de emenda, de projeto, ela tem que ter, no mínimo, 1% do eleitorado nacional distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos 3/10% dos eleitores de cada um deles. Tendo preenchido esses requisitos, a população dá entrada na Câmara dos Deputados e segue o seu rito natural. Na próxima aula, nós iremos estudar direito constitucional. Mas antes, eu gostaria de pedir ao meu aluno e minha aluna que focar
o seu celular para o nosso QR Code, que vai aparecer do lado direito. Nesse QR Code estão os nossos endereços. O endereço do escritório de advocacia, o endereço do WhatsApp, o endereço do nosso site, muito importante, nosso site, o endereço do canal de YouTube e também do endereço eletrônico. Caso você, aluno, minha aluna, tenha alguma dúvida com relação a esta matéria de hoje, caso queira nos enviar um e-mail, nós iremos lhe responder com toda a brevidade possível. Vamos agora resolver duas questões do exame da ordem que tratou sobre direito eleitoral. Uma das questões é o seguinte: no ano anterior à realização de eleições para cargos eletivos federais e estaduais, os dirigentes dos partidos políticos Alfa e Gama iniciaram tratativas para se aliançarem, tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, mas havia dúvida em relação ao modelo a ser utilizado. Após consultarem a legislação de regência, concluíram corretamente que deveriam formar a coligação que se extinguiria o fim do prazo para ajuizamento da ação de impugnação do mandato eletivo. B. Gestão colegiada somente utilizada nas eleições proporcionais, que deve perdurar até o fim do mandato eletivo obtido. C. Ajuntamento partidário que se extinguirá após a diplomação dos eleitos. E D. A federação, sendo que os partidos devem permanecer filiados por, no mínimo, 4 anos contados da data do respectivo ingresso. Então, a nossa resposta, que eu entendo ser correta, é a letra D, que é federação, sendo que os partidos devem permanecer filiados por, no mínimo, 4 anos contados da data do respectivo ingresso. Isto está baseado no artigo 11A da Lei 9.096, que é a Lei das Eleições, que diz assim: 2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação e cada qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. E a outra questão diz o seguinte: Helena, filiada ao partido político Beta e candidata ao cargo de governadora do estado Alfa, consultou seu advogado a respeito da composição dos gastos da campanha, mais especificamente, de pagamento de honorários em razão da prestação de serviços advocatícios no curso e em razão da campanha eleitoral teria essa natureza jurídica. A assessoria respondeu corretamente que os referidos honorários estão incluídos no limite de gasto da campanha, sendo tido como despesas eleitorais. B. São considerados gastos eleitorais e não estão incluídos no limite de gastos da campanha. C. Pela sua essência alimentar, não tem correlação com os gastos eleitorais, o que afasta a possibilidade de serem enquadrados em qualquer limitado de despesa. E D. Pode ser considerados gastos eleitorais, caso o candidato assim os declare, e estão impedidos no orçamento limite de gastos da campanha. Então, a resposta que eu entendo correta é a letra B. São considerados gastos eleitorais e não estão incluídos nos gastos da campanha. O embasamento legal desta resposta está na Lei 9.507, artigo 18A, parágrafo único, que diz: artigo 18A, são contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos políticos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizados.
Parágrafo único. Para fins do disposto do caput deste artigo, os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, assessoria e honorários relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidatos ou partido político, não estão sujeitos a limite de gastos ou limites que possam impor dificuldade ao exercício amplo da defesa. A resposta, então, é a letra B de bola. A consulta que eu fiz nesta disciplina foi no livro de Freitas Luciana Fernandes, Direito Eleitoral, coleção Método Essencial, editora Método, ano 2022. É uma obra magnífica, uma obra literatura jurídica expressiva, que eu gostaria de lhe convidar, meu aluno, a adquirir essa obra, porque é uma obra muito especial, direito eleitoral. Bem, próxima aula, como já falei, é direito constitucional e até a próxima aula. Até logo.